O primeiro lema do pentecostalismo é: Jesus Cristo salva. Ser médium é um destino. Ser católico é tradição. Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, gente, hoje eu quero falar e mostrar para vocês aqui um vídeo sobre um tema muito relevante e que tem sido aí tema de vários debates, que é sobre o neopentecostalismo e um pouco aí do pentecostalismo, para que você acompanhe e tire as suas conclusões aí. Vou deixar aqui um trechinho de uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, onde ele fala sobre o tema, né? Vou deixar o link também na descrição para que você acompanhe todo o vídeo e também vou mostrar esse debate aí que tá interessantíssimo. Desde já, você que é novo por aqui, já deixa a sua curtida abençoada nesse vídeo, inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações. Dito isso, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal, mas antes, acompanhe só esse vídeo do pastor Eliseu Rodrigues e deixa aqui abaixo o que você pensa sobre o que ele fala e depois nós iremos ao debate. Veja aí. O primeiro lema do pentecostalismo é: Jesus Cristo salva. Ser médium é um destino. Ser católico é tradição. Na África, cada um já nasce com seu santo. No pentecostalismo, filho de crente não é neto de Deus. No pentecostalismo, papai evangeliza filho, mamãe evangeliza filhos, vovó evangeliza neto. Não importa se você nasceu na igreja. Ah, pastor, eu nasci na igreja. O diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. É preciso nascer de Deus. E aí, pessoal, o que vocês acharam do que falou aí o pastor Eliseu Rodrigues sobre aí uma das bases do pentecostalismo? E o que você pensa a respeito desse tema? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua visão bíblica a respeito desse assunto aí. Agora eu quero mostrar para vocês e acompanhar com vocês esse debate aí, que tá um debate muito interessante sobre o neopentecostalismo. E o pastor César Cavalcante até vai perguntar neste debate se o neopentecostalismo é saudável à igreja. Acompanha aí e deixa nos comentários qual que é a sua visão bíblica a respeito desse assunto. Quase nenhum neopentecostal se considera um neopentecostal. Mas vamos lá, vamos abordar aqui, ao meu ver, qual é a definição de pentecostalismo. O meio pentecostal, o movimento pentecostal, ele foca em evangelismo pessoal, evangelismo de porta em porta, evangelismo em presídios, em escolas, em hospitais. Ele também foca em santidade de vida, batismo com o Espírito Santo, batismo em águas, correta pregação, né? Há uma correta pregação, até porque há inúmeros, dentro do movimento pentecostal, há inúmeros teólogos. Inclusive eu gostaria aqui de citar o nome do presidente da diretoria apologética da CGADB, que foi agora empossado, né, para os próximos anos, que é o pastor Ezequias Soares e o pastor Linaldo Renovato. Não conheço nenhum teólogo que escreve, que seja um teólogo respeitado no nosso meio, que venha do movimento neopentecostal. E o que acontece? Algo que não acontece mais em nosso meio, infelizmente, no meio pentecostal, que é a correta administração da disciplina. E eu não estou aqui para dizer que a igreja A ou B é a igreja certa. O que eu sei é que no movimento pentecostal, do movimento saiu, inclusive uma pessoa até falou lá na rádio, pastor, no comentário, que iria se emocionar em ver pais e filhos debatendo, né? Porque o neopentecostalismo saiu de dentro do pentecostalismo. Mas diferente do pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus, do pentecostalismo de segunda onda da Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus e Amor, o movimento neopentecostal, ele chega para marcar e para dizer que agora ele tem uma nova visão de reino. Essa igreja, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão do bispo McAllister, que foi quem fundou o neopentecostalismo, porque eu fui solicitada por pessoas da família dele para não falar sobre esse assunto, até porque a igreja de Nova Vida tomou uma outra forma. Mas hoje nós vemos 4 principais representantes do movimento neopentecostal, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Plenitude do Trono de Deus. Tudo tem Deus ali, né? Mas, na verdade, o que existe de verdade é o uso da mídia em massa, são resultados imediatos, promessas de resultados imediatos, revelação para quem está no erro. O que nós vemos muito hoje nesse meio neopentecostal são pessoas famosas, que ficaram famosas porque profetizaram para pessoas famosas que vivem no pecado e, com isso, receberam
receber uma igreja, receber uma oferta, receber um prestígio e honra. Inclusive, lá no Nordeste, há o caso de uma mulher que recentemente veio a falecer. Quando eu estive lá naquela agenda que o senhor também foi agora recentemente lá na Paraíba, eu visitei essa mulher, cheguei a visitá-la e ela vivia sendo ameaçada por alguém do movimento neopentecostal e ela acabou sendo encontrada morta em casa. São coisas assim graves, perigosíssimas. E eu não tenho medo. Eu estou aqui hoje, mais uma vez, como no outro debate eu falei, como João Batista clamando no deserto. Olha os atos proféticos que acontecem nessas igrejas. Inclusive o apóstolo vai se identificar. Tenda da revelação, da corrente dos provocadores de milagre. Irmão, isso não é bíblico, não. Isso aqui não existe. Eu vou montar uma tenda em cima do púlpito da minha igreja e as pessoas vão vir lá e Deus vai falar com todo mundo. Tem palavra profética para todo mundo. Isso é mentira. E dentre tantos outros erros, eu começo por aqui pontuando estes. Okay. E depois eu vou trazer alguns motivos pelos quais, bíblicos, né, pelos quais eu considero o movimento neopentecostal algo prejudicial à igreja. Ok. Volto aqui com o apóstolo Gisiel. Não, na verdade, mentira são várias argumentações da irmã, por exemplo, com respeito à minha conduta com a senhora. Eu não a conhecia, eu conheci quando a senhora atacou a minha esposa publicamente na rede social e eu saí em defesa da minha esposa. Eu, momento algum, em outras situações, sequer fiz contato com a senhora. A senhora falou das igrejas neopentecostais e citou experiências negativas. É a mesma argumentação do debate anterior, lá de 2023 que a senhora está falando, né? Pinça-se experiências negativas dentro do movimento neopentecostal e condena-se todo o movimento por causa de experiências negativas, por causa de alguma pessoa que está buscando o propósito errado. Isso tem dentro de todo lugar. Isso tem dentro das igrejas tradicionais, dentro das igrejas reformadas, dentro das igrejas pentecostais. Eu, por exemplo, existem muitas coisas dentro do movimento neopentecostal que é considerado heresia, talvez pela senhora, que para mim não é. Eu consigo enxergar respaldo na Bíblia Sagrada para atos proféticos, por exemplo. A senhora acabou de falar que na minha igreja se faz oferta e no momento da oferta se fala que Deus abençoa, que Deus prospera. A gente tira isso da Bíblia, isso está na Bíblia, isso não fui eu que escrevi, isso não fui eu que inventei. Agora, muito me admira o quê? A incoerência de alguém que está dentro do contexto pentecostal da Assembleia de Deus, lá dos Gideões missionários da última hora, falar contra oferta, por exemplo, falar contra ato profético, por exemplo. Nós acabamos de ter o congresso dos Gideões, que a senhora, inclusive, ainda é membro lá em Camboriú, na cidade de Camboriú, Santa Catarina, onde, no Manhã Missionário, o pastor Marco Feliciano colocou 500 cadeiras em cima do púlpito e chamou 500 pessoas com R$1.000. E a palavra dele, a palavra que ele ministrou, inclusive, não estou criticando o pastor Marco Feliciano, estou criticando a incoerência da irmã, de pertencer a um movimento pentecostal que prega a prosperidade, embora nos debates fala contra a teologia da prosperidade, prega a prosperidade, e prosperidade é um assunto bíblico, e vim jogar isso no colo da igreja, do movimento neopentecostal. Por quê? Porque é impopular falar de dinheiro hoje em dia. Quer hypar? Quer fazer corte na internet que viraliza? Fala contra oferta. Isso é prática sua, inclusive. Fala contra dízimo. Fala contra voto. Eu nunca falei contra, jamais. Muito pelo contrário. Eu defendo abertamente que a Bíblia é um livro que fala de prosperidade. A Bíblia é um livro que fala sobre lei da recompensa. A Bíblia é um livro que fala sobre plantar e colher. A Bíblia é um livro que fala que Deus honra aqueles que o honram. Agora, experiências negativas tem em todo lugar. E com certeza absoluta, dentro das igrejas neopentecostais, existem muitas práticas que eu discordo. Existem doutrinas erradas, doutrinas de homens, assim como dentro da igreja pentecostal. Se eu for citar aqui, é uma lista enorme. Ok. Então, pastor, eu vou ter que responder. Olha o linguajar do apóstolo, hypar. Quem gosta de fazer corte é você. Quem gosta de usar pós-debates para atacar as pessoas que debateram com você é você, que você fez isso com Eliseu. Inclusive, eu espero que quando você for no Fábio, você tire meu nome da sua boca. Nosso debate encerra aqui quando acabar. Calma aí. Eu estou percebendo que vocês têm toda uma história antes desse debate que eu não sabia. Eu gostaria que nesse debate aqui, a gente debatesse o tema. Certo. Amém? Então, mas eu vou respondê-lo. Não, você pode fazer o que vocês quiserem, dentro do tema. Certo. Porque começou com a senhora falando que ele te chama nas redes sociais, isso aqui, depois ele fala que não chama, depois isso aqui. Não, eu tenho provas, então, eu tenho os vídeos todos. Então é isso, você conversa com ele. Certo. Porque aqui é um debate sobre o tema. O neopentecostalismo é um movimento saudável? Maravilhoso. E aí eu não posso deixar, Ruth, se me permite, eu não posso permitir que aí a gente desça um nível e aí fica... Você tira meu nome da sua boca. Sim, não, mas aí eu vou respondê-lo, né? Ele falou que eu ataquei a esposa dele. Ele simplesmente... Então vou fazer o pedido mais uma vez. Eu gostaria que o tema fosse o neopentecostalismo. É um movimento saudável da igreja?
É sobre isso. Só vou O que responder. ele falou da esposa dele, de você que falou com a esposa dele, não sei o quê, eu gostaria que vocês resolvessem isso em off. Tá. Porque não é aqui o fórum para esse tipo de assunto. Eu, de Certo. verdade, eu não sabia que vocês tinham todo um histórico Nem antes Nem eu. desse Você- encontro. Nem eu. Então, Deveria ter caráter para reconhecer. Eu não fazia a menor ideia. Para mim, o que eu sei é que eu tive um pequeno impasse Então- com a missionária lá atrás por causa dessa situação com a minha esposa. então, mas eu gostaria que... E nunca que o- mais eu tive nenhum contato Então, com a eu missionária. gostaria que o tema aqui fosse: o neopentecostalismo é um movimento saudável à igreja ou Certo. não? É possível? Só vou Qual que é o desafio? O desafio é abrir a Bíblia e fechar a igreja? Então, se abrir a Bíblia e falar assim, vamos pegar a Bíblia e colocar no crivo das Escrituras, no modo mais radical de ser, que igreja vai ficar aberta? Eu acredito que somente a igreja do pastor César Cavalcante, que é a igreja genuína, a igreja genuína, eu acredito que sim. Eu falo na visão, na estrutura da visão da igreja. Eu não conheço, mas conheço o senhor e admiro demais. E a igreja que eu sou pastor, porque lá nós não temos compromisso com o erro. Eu sou humilde o suficiente para ir diante da igreja que eu sou pastor. Quantas vezes for preciso, se nós descobrirmos que estamos errados em alguma coisa e falar, gente, nós entendemos errado. Eu queria saber se dentro da Assembleia de Deus se tem essa mesma humildade. Porque em vários lugares, na mesa, com vários pastores, que eu prego sempre dentro da Assembleia de Deus, é a igreja que eu mais sou convidado para pregar, na mesa os pastores olham para mim e concordam. Realmente isso aqui não é bíblico. Realmente isso aqui é doutrina de homem. Realmente isso aqui não está na palavra. Eu falei, por que não muda? Porque já está estabelecido. Dentro de Curitiba, um pastor da igreja olhou para mim e falou assim, olha, Gesiel, a igreja de Curitiba não vai mudar por causa de você. Já está estabelecido. Independente do que está escrito, nós não vemos assim. Eu olhei para ele e falei, pois é, pastor, Spurgeon disse que não é a igreja que determina o que a Bíblia deve ensinar, é a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Ou seja, se nós abrimos a Bíblia radicalmente em qualquer igreja, principalmente as mais tradicionais no Brasil, vai se fechar as portas da igreja. É óbvio, se falar de igreja neopentecostais, então nem se fala. A questão é, existe igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. Se não existe igreja perfeita, Marcos capítulo de número 9, Jesus olhou para os discípulos, versículo 38, e disse assim, não impeça quem está expulsando demônio em meu nome, não há quem possa falar bem de mim e falar mal de mim no outro dia. Quem não é contra nós é por nós. Deixa expulsar demônio, deixa curar os doentes, deixa pregar o evangelho. Eu tenho certeza, pastor César Cavalcante, se o senhor abrir uma enquete aqui agora e perguntar quem aqui teve o primeiro contato com o evangelho e com a fé através de uma igreja neopentecostal, vai chover de mensagem. Inclusive de pessoas que estão dentro do contexto reformado, inclusive de pessoas que estão dentro do contexto pentecostal clássico hoje, mas vai dizer, eu conheci o evangelho através da Universal, eu aceitei Jesus lá na Mundial, eu defendo essas igrejas como igrejas evangelísticas. Essas igrejas não servem para mim. Eu acho que qualquer pessoa que quiser crescer, amadurecer espiritualmente, estão dentro desse contexto, vai precisar sair de lá e procurar uma igreja mais estruturada, doutrinariamente, para crescer e para amadurecer. Agora, negar o papel evangelístico dessas igrejas em alcançar o pecador e falar com aquele público que muitos de nós não falamos, aí, para mim, é uma... Ok. Vamos lá. Missionária Ruth, você também pode mandar seu áudio para cá, tá? 984849988. No segundo bloco, vamos colocar aqui a sua opinião também. Missionária Ruth. Então, o apóstolo chama para a Bíblia, mas ele fica, eu acho, eu penso. Vamos lá então, Bíblia. Teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade presente no meio neopentecostal faz? Deturpa a mensagem bíblica da cruz. Eu digo isso com base em Filipenses capítulo 1, versículo 29, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 10 e Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. A análise teológica que eu faço aqui desses textos ou da teologia da prosperidade, por que ela é uma mentira? Porque a cruz envolve sofrimento, envolve renúncia, envolve serviço e não apenas vitória material. A hermenêutica, se bem que tem um povo que debate, mas não sabe a diferença de exegese para hermenêutica, eu gostaria de trazer aqui, a hermenêutica de quem defende a teologia da prosperidade é deficiente. A leitura neopentecostal de todos os textos, né, que eu trouxe aqui, e a leitura neopentecostal de textos como Malaquias 3:10 e João 10:10 é isolada, ignorando o contexto do sofrimento de Cristo. Portanto, os pais da igreja, se nós formos analisar, os pais da igreja, reformadores, os pentecostais, como inclusive William Seymour, eles jamais usaram a fé como instrumento de riqueza ou de barganha pessoal. Sendo assim, prosperidade é bênção, mas não é o centro do evangelho.